primeiro, eu vou usar flange no meu motor preparado quando eu, primeiro passo, alterar o curso no virabrequim, certo? Quando eu altero o curso no virabrequim, eu desloco a biela aqui, certo? Deslocando a biela aqui, ela vai aumentar o curso do virabrequim. Eu vou colocar um pino cursado, é um pino excêntrico, onde o centro dele é deslocado, então eu vou aumentar o curso do virabrequim. Ou seja, agora o meu pistão ele está nessa altura aqui. Quando eu altero o curso no virabrequim, eu vou alterar a altura do pistão aqui, certo? Ele vai subir para cima. Se eu aumento, um exemplo, coloco um pino de 2, vou subir 2 milímetros a mais para cima e a biela vai descer 2 para baixo. Então eu vou aumentar o curso do virabrequim, certo? Uma saída, se eu quiser manter a altura original, tá? Se eu estiver usando o pistão original, medida original é colocar uma flange de 2 milímetros, certo? Essa aqui é uma flange de 2 milímetros. Eu venho aqui, peraí que eu peguei errado. Eu venho aqui, ó, pego a flange de 2 milímetros aqui e coloco aqui, certo? Então eu vou ter a altura original, certo? E a taxa de compressão, Otávio? Aí você vai precisar acertar a taxa de compressão. Por quê? Quando você altera o curso no virabrequim, você não só está alterando aqui a altura do pistão, você também está alterando a taxa de compressão que você tem no motor, certo? Então, quando você altera aqui o curso do virabrequim, você está alterando aqui também a taxa de compressão. Mas a flange aqui vai deixar o seu pistão na altura original, aí é só você fazer os cálculos para acertar a taxa de compressão e deixar a taxa de compressão na medida ali que você tem no motor original ou na medida que você queira. Eu quero passar para 10,5, para 12, tá? Que são a taxa que você vai usar, certo? Então, esse é um dos exemplos quando eu preciso usar uma flange, certo? Então, aumentando o custo do virabrequim, normalmente eu vou usar uma flange. Qual a outra possibilidade onde eu vou usar a flange? Trocando a biela, certo? Porque a biela, ela não vai aumentar o custo do virabrequim. Só que se eu altero a biela, a altura dela, de centro a centro, coloco uma biela maior, ela vai alterar a altura do meu pistão em PMS. Ou seja, o meu pistão vai subir mais. A biela não vai fazer descer mais o meu pistão, mas ela vai subir mais. Então, quando sobe mais, eu vou ter uma altura diferente. Então, às vezes, eu vou precisar acertar com uma flange também, certo? Coloquei uma biela maior de centro a centro, eu preciso colocar uma flange também no motor para acertar a altura aqui. Às vezes, o pistão, ele passa daqui da face do cilindro. Ele ficou para cima aqui, ó, certo? Coloquei aqui uma biela maior, o meu pistão passou para cima, certo? Quando ele passa aqui, se eu quiser recuar ele aqui para baixo, tá? Fazer com que em PMS, no ponto máximo dele superior, ele fique aqui para baixo, eu vou precisar colocar uma flange aqui embaixo. Ou seja, colocar algo que crie um espaçamento aqui embaixo, certo? Seja na medida que você vai precisar, certo? Aqui eu estou com um exemplo de 2 milímetros, mas depende muito, vou colocar uma biela 4 milímetros maior. Se eu quiser manter na altura original, vou colocar uma flange de 4 milímetros. Por quê? Porque eu alterei a biela para cima, certo? A biela de centro a centro agora é diferente. Agora, se eu boto uma biela maior e um custo no virabrequim maior, aí eu preciso, um exemplo, coloquei uma biela 4 milímetros maior e um custo no virabrequim, um pino de 2, o pistão já iria subir 2, certo? Então, se eu coloco mais uma biela de 4, eu vou precisar de uma flange de 6 milímetros. Certo? Isso aí, olhando assim, sem fazer acerto de taxa de compressão. Porque às vezes, dependendo da cilindrada que eu coloco, eu preciso recuar ainda mais o pistão. Ao invés de eu usar uma flange de 6, talvez eu vou precisar usar uma flange de 8, certo? Ou eu consigo tirar na cabeça do pistão aqui, ó, para acertar, tá? Porque eu recebo muitas dúvidas assim também, Otávio. Se eu coloquei um 4 milímetros com pino cursado, eu preciso usar flange? Depende. Num 4 milímetros, você consegue fazer o acerto aqui de altura sem usar flange. Dá para você usar, só que aí você vai ter mais taxa de compressão. Então, você depende do seu objetivo, da taxa que você quer rodar, da altura que você quer deixar o seu pistão, tá? Então, isso vai variar, tá? Outra possibilidade também é alterar o pistão, tá? Primeira possibilidade que eu falei foi o custo do virabrequim, segundo foi o tamanho da biela e terceiro o tamanho do pistão. A altura do pistão aqui também vai influenciar. Esse pistão é mais baixo. Deixa eu pegar um outro pistão aqui. Estou com outro pistão aqui, ó. Aí é o seguinte, ó. Esse pistão aqui, um exemplo. Esse pistão aqui é da estrada. Se eu pegar esse pistão e esse, ó, é nítido. É claro que eu não estou falando do diâmetro. O diâmetro é maior, tá? O que eu estou falando é da altura, tá? A altura do pistão é diferente. Se eu pegar no pino, encaixar o pino certinho, é claro que o daqui é pino 15, eu vou precisar trocar biela, tá? Mas é só para dar um exemplo. A altura é isso aqui que eu estou falando, ó, um exemplo. Vou pegar o paquímetro aqui, ó.
A altura aqui, ó, um exemplo, eu pego daqui até aqui, eu tenho a altura, certo? Ou seja, aqui eu tenho praticamente 45 milímetros, certo? Então, se eu pegar no pistão original, ó, esse aqui tá tirado, então não tem como comparar nele, certo? Mas só para ter uma ideia lá, eu tenho 32 milímetros. Então, um exemplo, vamos supor que isso aqui é original. Esse aqui não tá original mais, mas vamos supor 45 menos 32. Então eu tenho uma diferença de 13 milímetros na altura do pistão. Isso vai influenciar diretamente no quanto o meu pistão, quando ele descer, ó, olha a distância que eu tenho aqui do pistão original. Certo? Isso aqui é original, tá? Se eu coloco o pino aqui, isso aqui puxa mais para baixo ainda, certo? Se eu coloco um pino cursado, vai puxar mais ainda. Então, se eu coloco um pistão desse aqui, ó, será que no centro aqui ele já iria pegar aqui no virabrequim? Então, eu teria que fazer, talvez, tirar na saia, fazer acerto aqui. Só que, aqui eu não estou falando ainda de acerto de pistão, mas só estou dando exemplo para vocês, certo? Mas quando ele sobe também, ele é mais alto. A altura de compressão aqui, ó, do pino até em cima, até a cabeça do pistão, é mais alta também. Então isso aqui vai influenciar também diretamente aqui, ó, certo? No quanto o pistão vai passar para cima aqui. Então isso vai influenciar diretamente no acerto que eu preciso fazer de taxa de compressão e acerto de alturas aqui do pistão, certo? Então talvez eu vou usar uma flange. Talvez não. Talvez aqui, ó, eu consigo tirar aqui na cabeça do pistão e fazer o acerto dele, tá? Mas o exemplo que eu estou dando é sobre quando usar flange. Então, quando que eu uso flange no motor? Quando eu altero o curso no virabrequim, quando eu coloco uma biela maior e quando eu altero o pistão aqui. Se a altura do pistão for diferente, vai dar diferença, certo? Então são esses três elementos, ou seja, basicamente são os elementos, quando a gente fala aqui, ó, de flange entre o bloco, certo? E o cilindro. Quando eu altero alguns dos elementos aqui entre curso no virabrequim, biela e pistão, eu tenho que analisar se realmente eu vou precisar de uma flange aqui no meu motor, certo? Isso é muito importante você analisar. São esses os pontos.